aqui. Queria agradecer quem está aí presencialmente conseguiu deixar tudo certinho. Obrigada, Amanda, Arthur, a Mayra, enfim, todo mundo que chegou antes. Obrigada, gente. E queria dar as boas-vindas, principalmente para quem está no primeiro estudo, para quem não participou. Então, já que a gente tem bastante gente nova, é legal a gente falar o que é a ABC2, né? E falar um pouquinho mais da ABC2 de Campinas. Então, a ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E o intuito da associação e dos grupos locais, como é o caso do nosso grupo de Campinas, né? É promover o diálogo entre a fé cristã e a ciência. E eu até comentei isso com alguém que eu falei por mensagem, mas o intuito não é, por exemplo, tentar provar Deus pela ciência ou entrar nesse tipo de embate, mas buscar servir a Deus no nosso fazer científico. É isso que a gente está buscando. E daí, o fazer científico, na verdade, é o fazer intelectual de forma bem geral. Hoje, quem vai conduzir o nosso estudo é a Amandinha, nossa recém-formada socióloga. Olha ela aí, ó, tá dando tchau. E ela, assim como todos nós, estamos assim nessa jornada de servir a Deus, buscar honrá-lo, buscar estar mais perto dele, conhecê-lo mais através da nossa atividade intelectual. O nosso grupo não tem um único assunto de interesse. Alguém me coisou, tá bom. Não tem um único assunto de interesse. Então, a gente vai passar por vários temas. E o estudo de hoje, por exemplo, é baseado num livro que chama Vozes Femininas no Início do Cristianismo, que a Amanda leu e vai trazer para a gente. Mas ao longo do ano, o que a gente costuma fazer é ler livros juntos e passar por capítulos ao longo dos nossos estudos. Então, hoje a Amanda tem essa tarefa super especial e difícil de trazer esse livro inteiro, ou enfim, ela teve esse trabalho de selecionar bastante coisa, e a gente está bem animado para saber como é. Mas queria dar as boas-vindas para todos, espero que vocês se interessem no tema, claro, mas principalmente fiquem com a gente para a discussão. Então, a gente tem esse momento de apresentação no começo, a Amanda está lá com o PowerPoint dela, ela vai compartilhar aqui, para quem está online, a gente vai ver aqui na nossa tela. Mas depois disso tem a discussão, então a gente vai conversar, falar um pouco sobre, enfim, as nossas percepções e ter esse momento de troca mesmo. Mas antes do momento do estudo em si, a gente faz sempre uma devocional, que eu nunca sei se essa é uma palavra masculina ou feminina, se é um devocional ou uma devocional. Mas quem vai conduzir a gente é o Félix, e daí depois ele vai fazer uma oração para a gente começar. Então é contigo, Félix. Obrigado, Bia. Todo mundo me ouve bem? Só para confirmar que se tiver, né, se der ruim, vocês dão um toque aí. Já vou direto ao ponto. Para a gente, né, a gente já deu uma atrasadinha no começo, então eu já vou começar com a leitura. O texto que eu peguei para a gente pensar um pouquinho é o texto de Filipenses, que é conhecido por alguns como o hino de Cristo, que está em Filipenses 2, se alguém quiser abrir Filipenses 2, o versículo 6 ao versículo 11, ou melhor, do 5 ao 11, que o 5 é legal também. Eu vou ler então na NVI. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O que eu pensei um pouco, refleti um pouco, li uma devocional sobre esse texto, e eu queria trazer algumas coisas para a gente pensar, e como esse é o primeiro estudo, que está todo mundo junto aqui, né, do grupão, assim, do ano, eu acho bem legal a gente pensar em algo que dê o tom do nosso ano também. E o que eu queria trazer para vocês é serviço, porque esse texto ele fala justamente sobre serviço. E eu acho muito legal de pensar que, assim, o Jesus em forma humana, né, porque esse texto ele traz justamente as diversas partes do ministério de Jesus, né, então traz a pré-existência de Jesus, que é ele existindo em forma de Deus antes de tudo, aí a encarnação, que é quando ele se faz homem, o ministério terreno dele que termina na crucificação, e ele termina com a exaltação. E o Jesus, como eu estava falando, Jesus em forma humana, Jesus em carne, é algo que está disponível
para todo mundo, tipo assim, eu quero dizer algo que todo mundo pode conhecer. Claro, existem pessoas que ainda precisam ser alcançadas pela mensagem, mas assim, qualquer um pode ver, ou mesmo hoje pegar um livro e ler, e a gente aprende, ouve. Jesus é uma figura muito conhecida. Mas existe uma diferença, que é o que o Paulo está tentando trazer aqui, que é você ver Jesus não só como um ser humano, mas ver ele como seu Senhor, que é o final desse texto, né? Que Jesus Cristo é o Senhor. E o que eu acho muito, muito louco é que se você passa de ver Jesus apenas como um ser humano, ou um profeta, ou um bom mestre, ou um bom professor, não sei o quê, para Senhor, quer dizer que algo aconteceu, e quer dizer que você foi servido e amado por ele. Porque ninguém passa desse estado para o outro sem já ter sido servido por ele, sem ter sido alcançado pela cruz. Porque a mensagem, João, no prólogo, no capítulo 1, né, do evangelho dele, por exemplo, ele traz que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, ele veio para o povo que tinha recebido a revelação. E os seus não o receberam. Então, mesmo que eles tivessem a lei, e Jesus fosse a completude da lei, fosse aquele que realmente colocava em prática tudo que a lei falava, eles não enxergaram. E Isaías vai trazer que os gentios também não enxergaram. Ninguém enxergou Jesus enquanto ele não foi para a cruz. Então, eu acho muito legal pensar justamente nisso, de que, assim, Jesus não é aquele que a gente vai entender qualquer coisa dele sem que antes ele já tenha feito tudo pela gente. A gente não consegue, tipo assim, eu já entendi uma coisinha aqui, Jesus, então não preciso dessa parte da crucificação, valeu, porque eu já vi que na verdade você era Deus e tal, entendi. Não, é tipo assim, você já foi servido, e isso desarma a gente completamente, porque você recebe a vida, e o que caracteriza essa vida, né? O que caracteriza isso que você recebe de Cristo? É o serviço, você foi servido. Então, Paulo ele traz aqui justamente, põe isso no cerne, para unificar a igreja, para incentivar eles a amar, porque tudo aquilo que Jesus pede da gente, que é o amor ao próximo, que a gente está unido, que a gente refletir ele, é exatamente aquilo que ele já fez. E eu queria trazer uma observação que eu achei muito legal, que no começo da carta, Paulo ele escreve, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Muitas cartas começam assim, né? Essa que eu li agora é Filipenses 1:1. E essa palavra servo é a palavra doulos, que é uma palavra que designa realmente um escravo. É tipo assim, a palavra que a pessoa que teria menor prestígio social imaginável. E às vezes a gente lê isso e a gente pensa, nossa, né, que duro e tal, tipo, escravo de Jesus mesmo. Mas aqui no próprio, mas se você olhar o hino que a gente leu agora, tá escrito que vindo a ser servo. E esse servo que aparece no versículo servo, no versículo servo é ótimo, né? No versículo 7, esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, é a mesma palavra que Paulo fala. Então, se Jesus hoje pede para que você seja um servo, é porque antes ele foi servo por você. Se Jesus hoje ele pede para você entregar tudo que você tem para ele, é porque antes ele entregou. E eu acho que o mais lindo é quando a gente percebe isso, que ao longo da nossa vida inteira a gente não aceita que a gente é homem e Deus é Deus. A gente quer ser igual a Deus, que nem Adão fez. Mas Jesus era o único que era igual a Deus e quis ser homem. Né? A gente é homem feito à imagem e semelhança. Jesus era Deus e quis se fazer homem, assumindo a forma de um escravo pela gente. E então, como eu falei no começo de dar o tom, eu acho que pensar no serviço de Jesus é a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente servir uns aos outros, para a gente amar uns aos outros. Nesse ano, no ABC2, estando aqui, e a gente não vai criar uma comunidade local da ABC2, mas a gente, em cada estudo, em cada coisa, cada momento que a gente possa refletir esse amor e amar o próximo, falar, cara, que legal esse estudo, Amanda, que da hora que você trouxe, não sei quem, que bom que você está aqui, o pessoal que está chegando aí, vamos caminhar junto, vamos cuidar uns dos outros e vamos servir uns aos outros, que foi isso que Jesus fez e é a única coisa que a gente tem que se importar, eu acho que é isso, é refletir. Né, o propósito último de a gente estar aqui é refletir tudo isso. É isso que eu tinha. Se alguém quiser comentar alguma coisa, senão eu vou orar e a gente já começa. Então, oremos. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço por poder estar começando um novo ano na BC2. A gente tem que ser muito grato a ti, Pai, porque se a gente está aqui, se a gente se despediu ano passado e hoje pode estar voltando, é porque em todo esse período foste tu que nos sustentaste, em todas as nossas férias, nos descansos, ou talvez nas correrias, porque a vida não para.
Obrigado por quem está chegando agora também. Eu trouxe isso, Pai, também porque eu sei que esse grupo me amou muito, a galera que está aí faz muito tempo, cuidou muito bem de mim na chegada, e eu sei que vai continuar cuidando. Então, nos ajuda a ser gratos por todo mundo que está aí mais tempo e aprender com eles, a receber os novos e em tudo estar unidos no teu amor. Eu peço que guies a Amanda, que a gente possa entender tudo que ela com certeza aprendeu, que foi muita coisa, ajuda ela a expressar tudo isso e capacita. Obrigado pela vida dela, obrigado pela vida de todo mundo que se empenhou, que ajudou da parte técnica, que a disponibilização do espaço e tantas outras coisas, outros serviços, né, formas que nós fomos servidos que a gente nem imagina às vezes. Obrigado por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Félix. Obrigada pela palavra. Agora, Amandinha, vai lá para a posição. Bem-vindos para quem chegou depois. E agora a gente começa o estudo. Daí, qualquer coisa que você precisar que a gente possa fazer daqui, Amanda, é só falar. Mas daí, acho que você se resolve com o Arthur. Alô? Legal. Bom dia. Bom dia. Estou no Meet. Eu tô. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está chegando agora. Muito bem-vindas. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Peço um pouquinho de paciência, porque eu tô nervosa. E a Mayra tá tirando foto, que me deixa mais nervosa, mas pelo menos eu não preciso sorrir, porque eu tô de máscara, ninguém tá vendo nada. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro da Ruth, que é o Vozes Femininas. Nossa, tá todo mundo tirando foto, tô muito desconcertada. Não. A gente vai falar um pouquinho sobre Vozes Femininas no Início do Cristianismo, que é o mesmo livro de mesmo nome de um livro da Ruth Salviana Almeida. Vocês viram que eu tô nervosa. E antes de começar, eu queria falar um pouquinho da Ruth. Ela é licenciada em Estudos Sociais, bacharel em Teologia e pós-graduada em História do Cristianismo. E eu trouxe aqui alguns outros livros dela para a gente entender que ela tem um interesse muito forte em, de fato, colocar as mulheres dentro da história do cristianismo e colocar a influência e a importância das mulheres dentro da história da igreja cristã. E eu queria já começar abrindo um parênteses. Para quem não sabe, eu sou cientista social, a Bia falou, mas quem chegou depois. Então, eu tenho um pouquinho de familiaridade com teoria feminista, e é muito interessante, o livro da Ruth me fascinou por isso, porque esse esforço de recolocar as mulheres na história é um esforço da história feminista, da teoria feminista. Então, a Ruth está fazendo isso dentro da história cristã, é de fato maravilhoso, e eu acho que não tem ninguém mais fazendo o que ela está fazendo. Bom, entrando no livro, ele é dividido em 7 capítulos. Os 3 primeiros, ela faz um papel bem historiador, um trabalho bem historiador de falar um pouco sobre Roma no início do cristianismo, como era o império, os costumes, a moral, a religião, falar um pouquinho sobre o cristianismo nesse momento, as práticas litúrgicas, e um pouco sobre as mulheres, como as mulheres eram vistas tanto dentro do império, mas também dentro da fé, da nossa fé. E os outros 4 capítulos, que é onde eu vou focar mais hoje, então eu peço um pouquinho de paciência e de abertura também, porque esse vai ser um estudo um pouco diferente. Porque eu quis focar bastante nas narrativas e nas biografias dessas mulheres, porque eu acho que, focando nisso, a gente responde a pergunta central da Ruth no livro, que é: onde estavam as mulheres quando os primeiros cristãos defendiam sua fé com a própria vida, escreviam tratados apologéticos e redigiam as primeiras regras da religião? Então, para responder isso, como eu já falei, eu vou falar rapidinho daqueles 2 primeiros capítulos, que é mais de história, só para a gente relembrar alguma coisa. Bom, então, para começar, o cristianismo ele aparece, ele surge, né, ele nasce na Idade de Ouro do Império Romano. Esse mapa aí, eu acho que, se eu não me engano, é da maior extensão do Império em toda a sua existência, que é em 117 depois de Cristo, bem pertinho. E um ponto importante para entender o Império Romano é que essa grande extensão territorial foi possível por causa da técnica de governo, né, de como eles governavam, de que partia de deixar esses povos seguirem com seus costumes e práticas culturais locais que eles já possuíam.
Então, não era um domínio cultural absoluto, né? Não era uma obrigatoriedade de seguir a religião oficial, apesar de que eles tinham que seguir o culto imperial, mas essa permissão de que esses povos continuassem seguindo as suas práticas que eles já possuíam, garantiu que o Império chegasse nessa extensão territorial e não tivesse muitas revoltas, ou enfim, o Império conseguisse chegar nesse tamanho. Bom, partindo então um pouco para a questão dos costumes e da religião principalmente, por conta dessa manutenção das práticas culturais dos povos locais, os romanos eles incorporavam muito dessas práticas também. Então, não eles só permitiam, como eles também passavam a praticar. E por isso eles importavam muito dos deuses estrangeiros e das práticas e dos rituais dos povos que eles dominavam, porque na mentalidade dos romanos, quanto mais deuses eles tivessem, era melhor, porque mais áreas da vida estavam sendo ali cobertas e protegidas pelos deuses que eles cultuavam. Um outro aspecto importante da religião é a questão do culto imperial. O imperador, os governantes de Roma, eles tinham uma importância muito grande como líderes e chefes espirituais mesmo da religião. Tanto que o imperador Augusto, se eu não me engano, foi... Não? O que está acontecendo? Tá tudo bem? Ah, tá. Desculpa, gente, tem alguma coisa está acontecendo aqui no técnico. Tanto que o imperador Augusto, que é o imperador da época de Cristo, ele foi considerado o pontífice máximo, acho que fala. Por isso Augusto, né? Esse é o título. Que é o chefe máximo da religião. E, além disso, né, o caráter muito cívico e muito de entrar na vida comunitária por meio do culto imperial, por meio do culto ao imperador. Aí tem 3 aspectos aqui que são importantes também para entender a vida em Roma, que é a questão de um acúmulo de riqueza descabido, então a desigualdade social em Roma era muito gritante, bem próximo do que a gente tem hoje, talvez, nas grandes metrópoles, que é pessoas muito ricas, que têm aqueles, eu imagino, palácios de mármore e de ouro inteiro, assim, que toda a construção é feita de mármore, e do outro lado os casebres de pessoas muito pobres, que viviam muito amontoadas e em extrema pobreza. Um outro ponto aqui é que, como Roma, o Império, era uma capital muito populosa, criança não era uma coisa muito desejada. Ter mais criança ali, mais filhos, né, para aumentar ainda mais a população do Império, não era muito desejoso. Então, práticas muito comuns, inclusive incentivadas, era a prática do infanticídio, o aborto e o abandono de crianças, principalmente quando eram meninas, porque aí era menos desejado ainda. E, por fim, os romanos eles introduziram o matrimônio como um contrato entre 2 partes, entre 2 famílias, e, por isso, não existia a ideia de um laço matrimonial para sempre, eterno, abençoado por Deus, como a gente imagina, quando a gente tem dentro da fé cristã. Então, os divórcios eram muito normais, a infidelidade era muito normal, porque, enfim, era uma aliança política, se a aliança não era mais interessante, era só romper com a aliança, e aí rompia o casamento. E aí, por fim, acho que o último grande ponto, que a gente também entra um pouco na questão do martírio, tem uma desumanização muito grande em Roma das pessoas. Eu vou ler aqui um trechinho do Sêneca, falando um pouco sobre a luta dos gladiadores. Aqueles lutadores ao meio-dia foram introduzidos sem armadura de espécie alguma. Ficavam expostos a todos os golpes e nenhum errava. De manhã, haviam lançado homens aos leões, ao meio-dia lançaram-nos aos espectadores. A assistência exigia que o vencedor enfrentasse o oponente que, por sua vez, iria matá-lo, e que o último vencedor fosse reservado para outra chacina. O homem é morto por esporte e divertimento. Então, a gente tem o sofrimento, a violência como uma forma de divertimento, e a gente vai ver que isso atinge muito a vida dos cristãos naquele momento. Bom, e aí na visão da Ruth, o cristianismo ele vai se colocar como uma prática de contracultura. Então, se os romanos eles tinham esse acúmulo de riqueza muito grande, a desigualdade social muito forte, a gente vai ver que os cristãos eles defendiam a pobreza como um valor e praticavam a caridade, né, o auxílio aos pobres. Se a gente tem ali o infanticídio, o abandono de crianças como uma prática comum, o cristianismo os cristãos não só acolhiam as crianças, os órfãos e as crianças abandonadas, como também tem uma valorização muito forte dentro da fé, né? Pois os tais é o reino dos céus. E, por último, a questão do casamento muito forte como obra de criação. A família tem uma importância muito grande para os primeiros cristãos, como tem para a gente hoje, né? Enfim. E aí eu trouxe aqui uma citaçãozinha da Ruth. Essa dissolução dos bons costumes, esse afrouxamento da moral, essa desumanização do ser humano que era vivido no Império,
teria apenas uma chance de ser combatida, com a fé e com a moralidade cristã. E aí a gente entra no lugar das mulheres. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre as mulheres romanas, e eu fiquei muito incomodada assim, com essa parte, eu já aviso que vai ser um pouco difícil. Mas as mulheres romanas, elas não tinham direito à identidade. Então, aqui a Ruth coloca que elas jamais eram dissociadas do ser mãe, mulher ou filha de alguém, preferencialmente do sexo masculino. E isso de forma tão forte que essas mulheres não tinham nem nome próprio. O nome delas, o nome que elas recebiam, era o nome da família com uma variação para o feminino. Então, se o nome familiar era Cláudio, todas as meninas da família iam se chamar Cláudia. Aí tem a Cláudia mais velha, a Cláudia do meio, a Cláudia mais nova. Mas elas não tinham um nome próprio, elas não tinham direito à identidade sequer. Aí, entrando na questão da educação, as crianças recebiam educação em casa com conteúdos diferentes, né? Então, as meninas eram educadas para os afazeres domésticos e os meninos da aristocracia eram educados para seguirem com seu papel na aristocracia. Mas, aos 12 anos, tinha uma divisão aí de caminhos, porque as meninas podiam ser dadas em casamento. Era ideal que elas casassem entre os 12 e os 18, senão já era meio... tá solteira, precisa resolver isso aí. Enquanto isso, os meninos continuavam nos estudos. Quando elas casavam, justamente por o casamento ter esse papel de contrato social muito forte, elas recebiam o status de mãe de filhos legítimos, porque o casamento era para gerar herdeiros, para a riqueza continuar dentro da família. Então, esse era o status dessas mulheres. E, em relação aos maridos, elas se colocavam no lugar de esposas filhas. Isso quer dizer que os maridos tomavam conta de todos os seus bens, de todos os seus interesses, de tudo que elas faziam. Porque também, para pensar que elas tinham 12, 14 anos, faz sentido, né, elas terem alguém para ser responsável ali. Mas o fato é que os esposos ficavam nesse lugar de tutores dessas mulheres, como se elas passassem do cuidado dos pais para o cuidado dos maridos. Então, eu trouxe aqui uma citaçãozinha para lembrar um pouco, para a gente entender um pouco o que era a visão dos homens sobre as mulheres nesse período. Se nós pudéssemos perpetuar sem esposas, ó romanos, não haveria um só entre nós que quisesse esse encargo. Mas já que a natureza quis, por um lado, que fosse absolutamente impossível ser-se feliz com as mulheres, e por outro, que elas fossem necessárias à propagação da espécie, é preciso que sacrifiquemos a conservação do Estado à felicidade de nossa vida. Eles não gostavam muito de mulher. Eu acho que esse é o resumo da ópera. Mas é triste um pouco, porque eu acho que eu já ouvi falas muito parecidas com essas hoje em dia, assim. Então, enfim. Mas o ponto é, as mulheres aqui, elas eram entendidas, então, somente para a reprodução e para a procriação. Essa era a importância delas dentro da sociedade. Em relação à religião, dentro do culto oficial, do culto da religião oficial, elas ocupavam um lugar marginal, e por isso elas eram muito atraídas aos cultos de mistério. Os cultos de mistério eram cultos que os não iniciados não tinham acesso aos ritos ou às orações. Então, elas também tinham a possibilidade de, dentro desses cultos de mistério, se distanciarem dos maridos, né? Terem uma certa autonomia ali. Além disso, era dentro desses cultos de mistério, dessas religiões de mistério, que elas desenvolviam a vida comunitária, que elas entravam, se relacionavam na esfera pública. E mais do que isso, dependendo do lugar que elas ocupavam, do culto que elas prestavam, elas podiam, sendo sacerdotisas, receber algum tipo de privilégio de honraria na sociedade. Por exemplo, se eu não me engano, essa é a deusa Vesta. E ela tinha as adoradoras dela, que eram as virgens vestais, e a posição delas na sociedade era de manter um fogo sagrado que representava a vida de Roma, do Império, aceso. Então, elas eram muito importantes, eram também muito temidas por causa disso, porque se elas não deixarem o fogo aceso, todo mundo vai morrer. Bom, aí a gente entra nas cristãs. A Ruth coloca aqui que as mulheres formaram maioria nas comunidades cristãs porque sentiam que na igreja tinham um lugar, um propósito de vida e podiam desenvolver sua espiritualidade. Então, pelo cristianismo, pelo evangelho, trazer uma igualdade entre homens e mulheres e uma igualdade entre filhos de Deus, e por Cristo ter tratado as mulheres de forma tão revolucionária para o momento que ele estava vivendo, de ter entrado em contato com as mulheres, mesmo quando o contexto social não era favorável a isso, as mulheres se sentiam muito atraídas para dentro do cristianismo, e elas formaram maioria nas comunidades cristãs, levando também, né, os seus esposos e os seus filhos para dentro da fé. E aí, tem uma questãozinha, assim, peraí.
Gente, eu fico muito confusa quando vocês trocam olhares. Ah, tá, tudo bem. E aí eu queria entrar um pouco, então, na visão masculina sobre as mulheres dentro da igreja cristã. E para isso a gente vai falar dos pais da igreja, que eram as autoridades teológicas do momento, né? Eles escreveram os primeiros tratados teológicos e tratados de instrução para as igrejas sobre liturgia e sobre doutrina, também no combate às heresias. E no momento estava muita heresia, muita herege. E para os pais da igreja, as mulheres, elas... Peraí, gente, deixa eu só... Aqui. Para os pais da igreja, as mulheres, elas eram responsáveis por carregar o pecado de Eva. Então, todas as mulheres são culpadas do pecado de Eva, que, no fim e ao cabo, ela é responsável pelo pecado da humanidade como um todo. Só que esse pecado original para eles, mais do que isso, ele era associado ao pecado sexual. Nossa, gente, é muita movimentação, desculpa, eu me perco. Só que o pecado original, para eles, era muito associado ao pecado sexual. E nisso eu estou falando mais do Jerônimo, que é esse carinha aqui. Que ele dizia que Adão e Eva, no paraíso, eles eram virgens. E aí, depois que eles pecaram, que eles se casaram e tiveram relações sexuais. Então, para ele, não só o pecado original, ele era um pecado sexual, mas o sexo, ele era consequência direta da queda. E por isso, o casamento não resolvia a questão. Não é só o sexo do casamento. Não, o sexo é horrível, é pecado. Então, a vida celibatária para eles era muito importante, como a gente vai ver mais para frente. Mas, mais do que isso, eles associavam as mulheres a esse lado da sexualidade e da carnalidade, enquanto os homens eram associados ao lado espiritual, virtuoso, sem pecados, porque Adão não fez nada. Então, as mulheres eram vistas como seres sexuais, portanto carnais, portanto pecadoras e destituídas de qualquer possibilidade de virtude. Isso era de tal modo que, segundo Jerônimo, né, na medida em que a mulher é para a procriação e as crianças, diferencia-se do homem em corpo e alma. Mas se quiser servir a Cristo mais que ao mundo, então deixará de ser mulher e será chamada homem. Isso era muito comum, assim, quando eles conheciam alguma mulher que era virtuosa, que servia a Deus, que eles percebiam que era uma verdadeira cristã. Nossa, tá bem alto, né? Que eles percebiam que era uma verdadeira cristã. Eles diziam que ela não podia ser uma mulher, ela devia ser um homem, porque, como assim, né? Mulheres não são seres providos de capacidade de serem virtuosas, ou de serem espirituais, ou de mesmo serem cristãs. Então, no fim das contas, os homens eles eram os únicos propícios a terem virtudes cristãs, a desenvolverem espiritualidade. As mulheres só podiam fazer isso se elas se despissem de tudo aquilo que as caracterizava como mulheres. Então, a mulher era condenada não pelo que fazia, mas pelo que era. Por sua sexualidade, tinha poder para levar o homem à lascívia, mas por ser subordinada a ele, devia submeter-lhe sua própria carne. E somente renunciando a tudo que a tornava mulher, é que poderia tornar-se espiritual. E aqui eu quero entrar, então, nas narrativas individuais. Para isso, eu queria pedir a ajuda de vocês. Tudo bem se eu pedir para vocês lerem alguns trechinhos quando chegar? Pessoal do Meet, tudo bem também? Se alguém falar, tipo, não, eu não quero, eu vou me sentir horrível, tudo bem. É só avisar no chat que eu não chamo daí, tá? Mas se der para ajudar, seria muito bom. Bom, então a gente vai entrar nas narrativas de martírio. A gente sabe que os cristãos foram perseguidos, então, no princípio do cristianismo. As acusações contra eles, eu coloquei algumas aqui. Primeiro, de religião ilícita, porque eles não era o culto oficial. Recusa de oferecer incenso ao imperador, porque eles recusavam a fazer, sacrificar aos ídolos e ao imperador, aos deuses do imperador. Ateísmo, porque o Deus cristão não tinha uma imagem, então os romanos achavam que eles eram ateus. Incesto, porque tinha um problema de interpretação aí sobre a questão da fraternidade. Então, se todos os cristãos se chamavam por irmãos e irmãs, como pode esses dois casarem? Eles são irmãos, eles se chamam de irmãos e irmãs. E, por último, de canibalismo, porque, de novo, uma falta de compreensão do que era a Eucaristia. Porque os cristãos não permitiam que pessoas não convertidas participassem da ceia. Então, às vezes, passava uma pessoa ali pelo lado da casa e não tinha muito isolamento acústico. Então, eles ouviam as pessoas falando de partir o corpo de alguém e comer. Mas, peraí, então, canibalismo. Aí acabavam sendo presos e acusados de canibalismo.
E aí a Ruth diz aqui que não houve melhor defesa do que a vida íntegra dos cristãos e os milhares de mártires que não negaram a fé que tinham em Cristo. E entre esses mártires a gente encontra algumas histórias de mulheres. Eu vou começar então com Blandina. E eu peço licença também para ler, porque eu não vou lembrar todos os detalhes. Blandina, ela era uma escrava de senhores cristãos que acabaram sendo acusados de canibalismo por uma multidão e levados para serem interrogados. E aí, nisso, o protocolo era, bom, vamos chamar os servos para ver se algum deles fala que eles, de fato, cometeram canibalismo. Chamaram Blandina, ela foi interrogada para confirmar essa hipótese, mas ela se declarou cristã ao invés disso. Então, eu vou ler rapidinho aqui uma narrativa sobre o interrogatório. Blandina viu-se cheia de uma força tão grande que extenuava e esgotava aqueles que, em turnos e de todas as maneiras, torturavam-na desde o amanhecer até o ocaso. Eles mesmos confessavam que estavam vencidos, sem nada poder fazer com ela, e se admiravam de como podia manter-se com alento, estando seu corpo todo dilacerado e aberto. Como ela não deu nenhuma informação para os seus inquisidores, ela foi enviada às feras, pendurada no madeiro. Essa é a ilustração que a gente vê aí. Mas as feras não fizeram nenhum mal contra ela, então ela foi de volta, levada ao cativeiro. E, novamente, foram interrogar, torturavam, tentavam fazer ela oferecer incenso aos ídolos, jurar pelos ídolos, mas como ela não se rendeu, levaram ela de novo às feras, quando aí, de fato, ela foi atacada e morreu do ataque. A segunda narrativa de martírio é a história de Felicidade. Felicidade era uma nobre viúva romana. Ela tinha 7 filhos, eu vou citar todos eles. Januário, Félix, Filipe, Silvano, Alexandre, Vidal e Marcial. Os 7 também cristãos influenciados por ela. Junto com os filhos, ela foi acusada pelos sacerdotes pagãos e foi interrogada pelo prefeito da cidade, o Públio. E aí a gente tem aqui a resposta dela. Amanda, você pode ler para a gente, por favor? Nem as suas palavras doces bastarão. Peraí, gente. Não? Você quer pegar esse aqui? Nem as tuas palavras doces bastarão para mudar-me, nem as tuas ameaças serão suficientes para apavorar-me, pois trago em meu peito Deus Todo-Poderoso. Sinto que ele me fortifica e não permitirá jamais que eu seja vencida, pois combato somente por sua glória. Assim está em tuas mãos, Públio, deixar-me viver ou dar-me a morte. Qualquer decisão, porém, que tomes, terás a vergonha de ser vencido por uma mulher. Uma ótima resposta. Então, o prefeito apelou para os filhos dela, ameaçou-os de morte, mas ela não cedeu e encorajou os filhos naquele momento a se manterem firmes, que eles receberiam a recompensa com Cristo. Então, o prefeito interrogou os filhos um a um, e todos eles negaram a fé. A Ruth relata a resposta de todos eles, e é, fantástico, assim, são respostas muito incríveis, que, de fato, fortalecem muito a gente. Mas, enfim, como eles se recusaram a sacrificar aos ídolos, foram todos sentenciados à morte, sendo Felicidade a última a morrer. E aí, por último, a gente tem a história de 2 mulheres, Perpétua e Felicidade. Elas foram presas com outros 3 cristãos, porque eles se converteram na vigência de um decreto do imperador que impedia a conversão. Então, não só eles eram cristãos no momento de perseguição, como eles se converteram quando era proibido se converter. Muito radicais. A Felicidade era uma escrava, assim como Blandina, e Perpétua vinha de uma família provinciana. Ela tinha 22 anos, era casada e mãe de um filho pequeno, que ela, inclusive, teve que amamentar na prisão. Perpétua escreveu uma pequena autobiografia do tempo que ela ficou em cativeiro e das tentativas do pai de tentá-la convencê-la a negar a fé. Isso é interessante porque a gente vai perceber durante o estudo que tem poucos escritos dessas mulheres. Se eu não me engano, no final a gente vai ver que tem 2, assim, que de fato foram essas mulheres que escreveram. De resto, a gente tem o que escreveram sobre elas, né? Outros homens escreveram sobre elas ou cartas que enviaram para elas. Mas a gente tem uma autobiografia de Perpétua nesse momento.
Bom, o pai dela tentou convencê-la a negar a fé, e aqui eu trago um trechinho do diálogo dos dois. Meu pai, disse a ele, vês este vaso de argila que está aqui? Sim, ele disse, vejo-o. Pode-se, continuei, dar-lhe outro nome que não que tem? Não, respondeu-me. Pois a mesma coisa acontece comigo, repliquei. Não posso ser outra coisa que o que sou, isto é, cristã. Então, o pai dela continuou insistindo para que ela se retratasse, que ela, né, negasse a fé, por ele e pelo filho, mas ela negou novamente sacrificar o imperador e todos, junto com todos os outros, eles foram condenados às feras. A Felicidade, que estava com ela se encontrava grávida de 8 meses no momento da prisão. E ela estava preocupada de que ela não fosse junto com os irmãos no martírio por causa da gravidez. Então, eles se juntaram em oração e ela teve o bebê, uma menina, com muitas dores. Então, ela gritou muito. E aí, nisso, o carcereiro deu uma provocada nela, falando que se ela gritava naquele momento, ia ser pior ainda com as feras. E aí, ela respondeu... Deixa eu ver se alguém... Alguém do Meet pode ler para mim? Posso ler? Beleza, Félix. Só não tá... Aí, tá. Agora meus sofrimentos são só meus, mas quando tiver que enfrentar as bestas, haverá outro que viverá em mim e sofrerá por mim, posto que eu estarei sofrendo por ele. Bom, então, tendo o bebê, deixou ele aos cuidados de uma irmã na fé. Todos eles foram levados ao anfiteatro para serem entregues às feras. E o que se conta dessas mulheres quando elas iam para o martírio é que elas iam muito alegres e muito tranquilas, elas se arrumavam, se perfumavam, porque aquele era o momento em que elas de fato estariam entrando na vida com Cristo. Mas, enfim, todos eles foram atacados pelas feras, mas eles acabaram não sendo... Não foi suficiente para eles serem mortos, então eles foram condenados a serem degolados. É difícil continuar, mas vamos lá. A perseguição não durou para sempre, né? E aí a gente entra no momento em que a igreja se une ao Estado, né? Ao Império Romano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, o Constantino. Constantino, ele se tornou imperador, o governante único de Roma em 306, e por volta de 312 ele se converte ao cristianismo. Então, com a conversão do imperador, é restituída a liberdade de culto aos cristãos, mas, como ele era o imperador e a religião tinha esse aspecto cívico, público muito forte, muitas pessoas se convertem ao cristianismo. E aí, nesse momento, o que a gente tem aqui é que, enquanto o cristianismo convertia o mundo convertia o cristianismo, fazendo mostrar o natural paganismo do homem. Porque com Constantino, e mais forte com Teodósio, tem a incorporação de muitas práticas pagãs dentro do culto cristão. Então, a gente passa por Teodósio. Em 380, ele instituiu o cristianismo como religião oficial do Império, e aqui a gente tem a incorporação de algumas festas pagãs e a ressignificação dessas festas. Então, algumas festas que eram para alguns deuses pagãos foram uma festa de culto aos mártires, enfim. E os cultos, eles começam a ficar um pouco mais complexos, incorporando muito do que era o culto imperial. Então, começa a ter cultos com procissões, a entrada para pegar a Eucaristia, os ministros, os sacerdotes, eles começam a usar roupas mais ornamentadas, mais cheias de frufru. Tem uma hierarquização dos próprios bispos e também entre os membros da igreja, então tem uma diferenciação entre aqueles que são convertidos, os que são batizados, os que são recém-convertidos, os que já são convertidos há muito tempo. Tem uma hierarquia entre as próprias mulheres, então a gente tem as diaconisas, que eram mulheres que serviam, que a gente vai ver aqui um pouquinho, que elas entravam primeiro na Eucaristia do que todas as outras mulheres, e as casadas entravam por último, porque elas estavam em pecado, porque elas tinham uma vida sexual. Então, e aí aqui a gente também tem a instituição do papado e a construção de igrejas com um pouco mais de ostensividade. Então, antes os cultos eram realizados nas casas, e eles passam a ser realizados em igrejas que eram construídas a partir de doações imperiais. Enfim, o ponto começa a ter incorporação de muita prática de fora dentro do culto cristão. E aí nisso surgem os ascetas, que eram pessoas que não estavam muito felizes ali como estavam acontecendo as coisas na igreja, para fugir dessas tentações de corrupção, de ostentação, eles fogem da sociedade, passam a morar no deserto, em celas isolados, isso como uma busca de alcançarem uma certa santidade. Então, nisso, eles são considerados ideal de santidade. E aqui,
A diferença fundamental entre homens e mulheres ascetas era, pois, que os homens, por um lado, não renunciavam à posição de poderosos. Por quê? Como eles estavam buscando esse ideal de vida mais elevado, eles acabavam sendo considerados autoridade na fé. Então, eles ainda tinham muito espaço e muita autoridade mesmo dentro da fé, dentro da igreja. As mulheres, por sua vez, desejavam fortemente renunciar à posição de poderosos. Renunciar à posição de impotentes, desculpa. Isso porque, vivendo de forma ascética, elas alcançavam certos espaços que antes eram reservados para os homens e podiam fugir um pouco do controle dos maridos, né? Que elas eram celibatárias, não tinham maridos. E aí a gente entra nas mães do deserto, que então eram mulheres ascetas, celibatárias, elas se isolavam da sociedade e o celibato para elas tinha uma dupla função, um duplo significado. Primeiro que elas evitavam as exigências do casamento, o fardo social, né, o peso social de estarem casadas, porque elas não precisavam, então, cuidar das casas, dos maridos, dos filhos. Para elas, de fato, o casamento era um fardo, a gente vai ver em algumas falas. Mas, por outro lado, era também para evitar o peso do pecado sexual. Porque, como a gente viu, os líderes eclesiásticos, eles colocavam a sexualidade como um pecado e as mulheres muito associadas a isso. Então, serem celibatárias ou manterem-se virgens ou manterem-se viúvas depois da morte dos maridos garantia que elas não fossem carregar esse peso da sexualidade, do pecado sexual. E, bom, a gente vai conhecer alguma delas. Eu vou começar aqui pela Ama Sara. Não é um erro do slide, de fato, ela não tem imagem em nenhum lugar. E eu acho isso bastante significativo. Enfim, a Sara era natural do Alto Egito, vinda de uma família rica, e passou 60 anos em uma cela em Alexandria, nas margens do Nilo. Ela foi guia espiritual na comunidade próxima e recebia monges que vinham consultá-la sobre práticas espirituais. Ela demonstrava, de fato, a intenção de ser invisível, para não ser levada a se orgulhar de nada. E aí, alguns monges que iam lá buscar conselho dela, tentaram provocar também, testar a sua humildade, advertindo que ela não ficasse orgulhosa, porque os homens iam lá à procura de conselhos de uma mulher. E aí ela respondeu: por minha natureza eu sou uma mulher. No entanto, ponho todo o meu empenho em conservar em mim um espírito tenaz e esforçado, cimentado em Jesus Cristo, a minha rocha. A nossa segunda mãe do deserto é a Ama Sinclética, que é a mais famosa das mães do deserto. Se vocês quiserem anotar quais mulheres vocês conhecem, para a gente ver que a gente não conhece nenhuma. Bom, ela teve a sua biografia escrita por um monge anônimo, era natural de Alexandria, nascida em uma família cristã respeitada, e foi iniciada no ascetismo desde muito nova na educação familiar. Pela posição familiar e por ser conhecida por sua beleza, ela teve muitos pretendentes para o casamento, mas já tinha se decidido ali por se manter virgem. Quando seus pais faleceram, Sinclética distribuiu os bens aos pobres, cortou os cabelos em sinal de consagração e mudou-se com a irmã, que era cega, para um sepulcro em uma propriedade da família no deserto. Isso porque... alguém pode ler para mim, gente? Amorzinho. Dá para Mayra. Por favor. Hoje não. Se, no mundo, os homens entregam todos os seus bens, a fim de conseguir uma dignidade que expira, conforme sua ambição, com maior razão, eu, favorecida com tal dom, não deveria entregar junto com meus bens meu próprio corpo? Bom, então ela falando aqui um pouco da questão do celibato, né? De que como celibato elas entregavam toda a sua vida a Cristo, né? Elas podiam servir a Cristo sem se preocupar com as responsabilidades de uma mãe ou de uma esposa. E da entrega do corpo também, né? A Cristo. Outras mulheres se juntaram a ela e relutantemente ela aceitou servir como conselheira espiritual dessas mulheres. E aqui eu trago um provérbio dela. Essas mulheres escreviam provérbios para suas irmãs na fé, para as mulheres que a acompanhavam. Má, você lê para mim, por favor, também? Quanto os homens podem dizer ou realizar de bom pela graça do Espírito Santo, provém da caridade e nela termina. Tal é, pois, a salvação, a caridade. Eu trouxe esse provérbio porque
essa era uma premissa muito comum naquele momento, de que é por meio da caridade ou das obras de caridade, de boas obras, que se alcançaria a salvação. Isso era um princípio muito comum, e acabava dando pouco espaço para a graça. Mas, enfim, Sinclética afirmava que a maturidade espiritual se conseguia por meio da vida ascética, e defendia a prática de disciplinas espirituais, principalmente do jejum, para fortalecimento e busca de mudanças internas nas atitudes e motivações. Igual James K. Smith. Então, a gente sabe que o James K. se inspirou nela um pouco. Ela viveu cerca de 80 anos e morreu em intenso sofrimento físico em 350, muito provavelmente por conta de um câncer. Bom, além das mães do deserto, a gente tem como figura proeminente dentro da igreja as viúvas. As viúvas pobres, elas eram numericamente relevantes nas igrejas, né? Elas eram cuidadas e assistidas pela igreja, mas além delas a gente tinha as viúvas ricas, que faziam grandes doações, às vezes, de todos os seus bens para as igrejas, e isso ameaçava um pouco a ordem eclesiástica, porque causava laços de dívida ou de patronato, e aí elas acabavam tendo muita influência dentro das igrejas, e isso não era muito legal. Primeiro, porque algumas delas, de fato, abusavam desse poder. Segundo, porque elas eram mulheres, elas não podiam exercer autoridade nenhuma no clerical. Então, foi vetada a participação de mulheres no poder público clerical, mas essas viúvas continuavam tendo uma representação pública muito relevante por meio da proteção aos pobres, do cuidado aos necessitados, por meio do patronato de homens influentes. Então elas assistiam financeiramente muitos monges e bispos, pais da igreja, e com isso elas tinham acesso ali também a um aconselhamento espiritual, e também construíam comunidades femininas, como monastérios, enfim, e que eram tanto voltadas para o ascetismo quanto para o ensino. E aqui a gente vai falar da principal delas, que é a Marcela. Ela vai aparecer muito, assim, ela é meio easter egg. Muito importante. Ela nasceu em uma família de bastante prestígio em Roma, se casou, mas seu marido faleceu apenas 7 meses depois do casamento, deixando ela viúva aos 17 anos. Não desejou se casar novamente, dedicando-se a uma vida de de castidade e ascetismo. Marcela passou a vestir roupas simples e a auxiliar os pobres e necessitados com seus bens. Ela estabeleceu uma comunidade monástica em Roma, dedicada ao ensino bíblico, que se tornou um centro de debate e ensino teológico. Hospedava homens e mulheres que desejassem estudar mais a fundo as escrituras, incluindo Paula e Jerônimo. Jerônimo, aquele lá do começo, que falava que as mulheres eram todas pecaminosas. Com Jerônimo, Marcela era muito íntima dele, eles compartilhavam muitas ideias teológicas. E Jerônimo conta que sempre que ela fazia uma pergunta, ele dava uma resposta, ela dava uma instigada a mais, tipo, não é suficiente, preciso saber mais. E aí isso fazia com que Jerônimo precisasse estudar mais e ler mais as escrituras. Então, de alguma forma, ela era uma desafiante intelectual para ele. Ele escreveu sobre ela. Agora você pode ler. Vou apenas dizer que em tudo que aprendi com extensos estudos e que se tornou parte da minha própria natureza, por assim dizer, como resultado de profunda meditação, ela mergulhou, tudo entendeu e tornou seu. O resultado disso foi que depois que deixei Roma, se uma controvérsia fosse levantada a propósito de qualquer texto da Escritura, as pessoas poderiam consultá-la para a decisão final. Então, Jerônimo elogia muito Marcela, justamente por ela ter uma preeminência intelectual muito grande. Ele passou tempo no monastério com ela, mas ele deixou o monastério quando começaram a circular alguns comentários maldosos sobre a permanência dele lá. Depois da sua partida, como ele relata aqui, Marcela ficou responsável, então, por ser como referência em Roma sobre conhecimento das escrituras. Ela e Jerônimo trocavam correspondências, mas apenas as cartas dele para ela foram preservadas, então a gente não tem os escritos dela para ele. Em 410, Roma foi invadida e passaram na propriedade da Marcela, porque ela tinha transformado uma das suas grandes propriedades, que ela era uma mulher rica, num monastério. Então, eles foram nessa propriedade em busca de ouro, mas ela vivia em pobreza, ela tinha doado todos os seus bens, não tinha nada, eles não acreditaram, porque a casa era gigante, e a espancaram. Ela faleceu algum tempo depois, com 85 anos, por causa dos golpes.
2 anos depois, Jerônimo escreveu uma carta a uma das amigas dos dois sobre a Marcela, a pedido dessa amiga, e é daí que a gente tem informação sobre a vida dela. Ele começa a biografia assim. Eu vou ler direto. Eu não irei usar qualquer truque retórico para louvar a sua amiga Marcela, ou melhor, a minha amiga, ou para ser mais exato, a nossa amiga. Ela, que tinha a reputação mais gloriosa de todos os santos, e particularmente daqueles da cidade de Roma. Não louvarei nada nela, exceto suas características individuais. Por fim, eu vou só falar rapidinho sobre Fabíola, que era uma das mulheres que estavam no círculo de Marcela. Ela era uma senhora da aristocracia, se divorciou 2 vezes, e quando deixou o segundo marido, ela se uniu às mulheres penitentes. Ela cumpriu penitência pelo divórcio, vendeu as suas propriedades e devotou sua riqueza aos pobres, construindo um hospital para auxílio dos necessitados. A última classe de mulheres influentes dessa sessão são as diaconisas. As diaconisas eram mulheres escolhidas entre as virgens e viúvas para exercer certas funções no interior da igreja e funções do cuidado do grupo feminino. Elas eram escolhidas pelos bispos, o que garantia que elas iam ser submissas, né? Que elas eram pessoas de confiança dos bispos, não iam querer fazer mais do que aquilo que estava colocado para elas. E as suas funções se voltavam ao cuidado das mulheres da comunidade, orientação das mulheres que se batizavam, visita a mulheres crentes, auxílio nas doenças e acompanhamento quando uma mulher visitava um diácono ou um bispo. E aqui a gente tem uma descrição sobre a função delas, né, na Constituição Apostólica. A diaconisa não abençoa, da mesma maneira que não realiza nenhuma das coisas que fazem os presbíteros e diáconos. Ela tem apenas a guarda das portas e assiste aos presbíteros na administração do batismo por causa da decência. Uma dessas diaconisas foi Olímpia. Ela é nascida em família aristocrática em Constantinopla, por isso de Constantinopla. Ficou órfã muito nova e foi adotada pelo prefeito. Ela recebeu educação de devotos que a direcionaram ao ascetismo, casou-se, mas ficou viúva 20 meses depois do casamento, aos 20 anos. Ela foi pressionada a se casar por acusação de usar seus bens de maneira dissoluta, porque ela estava doando os bens para a igreja. A sua resposta a essa pressão para casar, alguém poderia ler para mim, por favor, do Mitch? Eu posso ler. Se o meu rei, o Senhor Jesus Cristo, quisesse que eu permanecesse unida a um homem, ele não teria levado tão rapidamente meu primeiro marido, porque sabia que eu não era adequada para uma vida conjugal e era incapaz de satisfazer a um homem. Ele libertou Nebrídio do vínculo e livrou-me desse jugo muito pesado de servidão a um marido. Obrigada, Débora. Então, a gente vê aqui que para Olímpia, de fato, o casamento ele era um fardo, né? Porque ela não podia se dedicar plenamente ao serviço de Cristo. Bom, como ela se recusou a se casar novamente, os seus bens foram postos sob tutela do prefeito até que ela tivesse 30 anos. E foi negada a ela o acesso à igreja para que ela não fosse procurada com interesses financeiros. Quando ela retomou as suas posses, aos 30 anos, ela usou seus bens para o serviço da igreja e cuidado dos necessitados, entregando todas as suas propriedades para uso da igreja. Foi declarada diaconisa da Catedral de Santa Sofia assim que ela fez as suas primeiras doações. Ela fundou um hospital, um abrigo para pobres e um monastério. Era uma mulher muito erudita e dedicada à literatura, lendo todos os escritos dos pais da igreja. Foi muito próxima do bispo João Crisóstomo, com quem ela debatia e explorava questões teológicas. O Crisóstomo ele foi exilado e destituído da sua posição de bispo justamente por ter repreendido uma mulher que havia feito doações para a igreja, que era a imperatriz do Oriente, e por essas doações foi erguida uma estátua em sua honra. Então ele a repreendeu e foi exilado. Durante o exílio, ele e Olímpia ficaram trocando cartas, mas, de novo, a gente não tem as cartas dela para ele, só as dele para ela. Nesse momento, ocorreram muitas divisões teológicas dentro da igreja, muitos debates sobre heresia, e Olímpia também acabou sendo exilada. Ela faleceu 1 ano depois do Crisóstomo, bastante desiludida com a situação da igreja. Bom, então a gente viu que a Marcela e a Olímpia, elas tinham participação muito grande na constituição da intelectualidade na igreja. E aqui a gente vai ver 5 mulheres que tiveram bastante influência sobre a vida de pais da igreja e de grandes teólogos. Antes de ir para as histórias, eu mencionei ali que a Olímpia foi exilada por causa de alguns debates teológicos dentro da igreja.
de fato, esse foi um momento de bastante debate teológico no século III, IV. Inclusive, foi o momento que ocorreu o Concílio de Nicéia. Então, muitos debates. E a pergunta da Ruth aqui é: enquanto ocorriam tais desavenças no meio cristão, qual era a posição das mulheres? E a resposta é que elas eram muito influentes, elas tinham uma participação muito grande. Então, as mulheres intelectuais, como a própria Olímpia, tomaram posição diante das desavenças e defenderam a fé cristã, instruíam outras mulheres nas escrituras, mas, mais do que isso, elas tinham muita influência sobre as suas famílias. Isso porque o poder das mulheres foi de sua fé comunicativa, mais facilmente libertas dos constrangimentos políticos e sociais, das tradições religiosas e culturais da cidade antiga, elas parecem estar muitas vezes um passo à frente dos homens de sua família. Então, elas influenciaram muito os homens das famílias a se converterem. E, para começar as histórias dessas mulheres, eu trago aqui a Macrina. Eu não sei se vocês sabem quem são os 3 porquinhos que ela segura aí nas mãos. Alguém tem um chute? Pode chutar, gente. Eu vou esperar 2 minutos. Tomar uma água. Agostinho. Um chute. Não. Oi? Amiga, eu vou ver só um minuto. Pedro, Thiago e João não é. Não é. Amiga, não tenho data, desculpa. Teve um no barquinho, Amanda, para a sua felicidade. Falaram Pedro, Thiago e João no barquinho. Essa é a música. Não, gente, não, esses são os 3 irmãos. Nossa, o cabelo foi com Deus aqui. Tudo bem, ótimo que a câmera desligou. Obrigada, amiga. É uma nova função aí. E agora eu tô com uma cara um pouco diferente da minha, de fato. Bom, Macrina, eu vou falando. Ela era irmã de Basílio de Cesareia, ou Basílio Magno, Gregório de Nissa e Pedro de Sebaste, que são esses 3 aí. Eu acho que mais conhecida é Gregório de Nissa, no fim das contas, né? A gente não conhece muito Basílio, mas parece que ele foi muito importante. Ela era a filha mais velha entre 10 filhos, e os pais dela também eram cristãos. Ela foi educada pela mãe na fé desde cedo, também se casou e seu marido também morreu jovem. Ela não desejou se casar novamente, passou a cuidar da mãe e ajudar no cuidado da casa e dos irmãos. Em relação à influência dela sobre esses 3 porquinhos, foi ela responsável por levar Basílio a conhecer a vida dos monges no Egito, e, posteriormente, Basílio foi conhecido como o pai do monaquismo oriental, mas foi Macrina que influenciou ele a conhecer os monastérios. Pedro, ele se juntou a ela e a mãe à vida ascética muito cedo, e depois de ter sido reconhecido sacerdote por Basílio também, fundou um monastério, e junto com Macrina, um monastério feminino, e liderou um monastério masculino. Antes de morrer, Macrina recebeu a visita do Gregório, então eles eram muito próximos, de fato, e ele transcreveu a sua última oração. E eu trouxe aqui só um trechinho, porque era um pouco longa. Aos que têm medo, deste o sinal da cruz para anular o adversário e assegurar-nos a vida, ó Deus eterno, a quem fui consagrada desde o seio da minha mãe. Tu, a quem amei com todas as minhas forças, a quem me dediquei de corpo e alma desde a infância. A segunda mulher de grande influência foi Mônica, e aí a gente vai fazer de novo a dinâmica de quem acerta quem é esse carinha com ela. Santo Agostinho. Agora sim. Eu acho que é também. Não é a mãe dele? Eduardo. Falaram Eduardo. Eu não sei muito quem é esse cara. Ai, meu Deus. Jesus Cristo. Gente, é o Agostinho. Tudo bem. Vocês sabem que ela é mãe dele, então eu não preciso contar? Posso passar para frente? Então, o que a gente sabe da Mônica está na autobiografia do Agostinho, Confissões. Mônica cresceu em lar cristão e foi dada a casamento a Patrício, que é o pai de Agostinho, que era um cara um pouco agressivo, assim, meio nervoso, né? Mas ela era conhecida por conseguir acalmar o temperamento dele, por ser muito paciente no geral. Então, era uma pessoa muito pacífica. Patrício investiu muito na educação do Agostinho, apesar deles terem pouquíssimos recursos, eles viviam em uma região de camponeses, bem simples, mas Mônica se preocupava que ele seguisse os caminhos de Deus.
Ela se incomodava com a vida de luxúria que Agostinho levou durante a juventude, mas ele recusava ouvir seus conselhos, segundo ele próprio, porque eram conselhos de mulher. Ela orou pela conversão de Agostinho, eles tiveram vários desentendimentos, mas ela continuava orando, e aqui ele relata isso. No entanto, aquela viúva casta, piedosa e sóbria, tal como gostas que seja, sustentada sempre pela esperança, mas sem poupar lágrimas, não cessava de chorar por mim diante de ti em todos os momentos de suas orações. E bom, deu certo, ele se converteu. E antes de morrer, Mônica disse para ele: meu filho, nada mais me atrai nesta vida. Não sei o que ainda estou fazendo aqui, nem porque ainda estou aqui. Já se acabou toda a esperança terrena. Por um só motivo eu desejava prolongar a vida nesta terra, ver-te católico antes de eu morrer. Deus me satisfez amplamente, porque te vejo desprezar a felicidade terrena para servi-lo. Por isso, o que é que eu estou fazendo aqui? Algum tempo depois dela ter dito isso para ele, ela adoeceu e faleceu aos 59 anos. Outra mulher bastante relevante foi Melânia, anciã, e logo fica claro por que de anciã. A biografia dela foi escrita por Paulino de Nola, eu não sei se é Nola ou Nola, mas vou deixar no ar. E ele dizia que ela era um homem de Deus feminino. Então, voltando a essa coisa de que as mulheres elas só podem ser cristãs de fato se elas forem homens. Que não faz sentido. Era cidadã romana, filha de cônsul, casou-se aos 14 anos com o prefeito, teve 3 filhos, perdendo 2 ainda na infância, e ficou viúva aos 22 anos, tornando-se ativa no grupo de mulheres viúvas lideradas por Marcela. Falei que ela ia aparecer. Dedicando-se ao ascetismo. O imperador queria forçá-la a outro casamento para manter essa riqueza dentro do círculo aristocrático, mas ela viajou em segredo para o Egito para aprender com os ascetas no deserto. Vendeu todos os seus pertences, deixou seu filho ao cuidado de tutores para depois ele assumir o seu lugar na aristocracia. Construiu um monastério em Jerusalém para virgens, com o auxílio do monge Rufino, que foi um dos homens que ela teve muito contato, construiu um monastério para homens, no qual ele desenvolveu uma escola de escribas, contando como suporte dela para a cópia dos manuscritos. Então, vai ficar um pouco claro que na vida de alguns desses homens, essas mulheres tiveram uma participação muito forte nos próprios escritos deles, mas elas não são mencionadas na história. Seu monastério tornou-se centro de hospitalidade, mas também de estudo e debate teológico. Melânia usou de seus bens para construir igrejas, hospedar refugiados e peregrinos e prover os presos. Ela esteve envolvida nos debates da igreja e se esforçou para restabelecer a unidade, trabalhando para convencer os hereges sobre a divindade do Espírito Santo. Então, um ponto importante da vida dessas mulheres é que, diante das heresias, elas não excluíam os hereges ou aqueles que estavam envolvidos em práticas ou doutrinas que não eram aceitas, ou que não eram certas, no fim das contas. Mas elas tinham um interesse de conversar, de tentar dialogar e de tentar convencer essas pessoas para voltarem à unidade da igreja. Ela foi muito próxima de 2 monges, do Evagrio e do Rufino, e ela voltou a Roma quando descobriu que a sua neta decidiu seguir uma vida ceta, e ela e Rufino faleceram em 410, no mesmo ano. E por fim, gente, está quase acabando, eu prometo. Desculpa, deixa eu só ler isso aqui. Pelo suporte financeiro e auxílio intelectual que Melânia, anciã, prestou a Rufino, assim como a outros homens cujas obras se tornaram importantes na formação da teologia cristã, foi ela considerada uma das mulheres mais eruditas no cristianismo primitivo, uma teóloga capaz de provar da maturidade espiritual. E por fim, dessa sessão, a gente vai para Paula e Eustóquia. Paula é mãe de Eustóquia e ambas foram amigas muito próximas do Jerônimo, o mesmo. Jerônimo narrou a vida de Paula numa carta a Eustóquia, e ele diz o seguinte sobre ela: que paixão maravilhosa e coragem. É difícil crer que essas virtudes pudessem ser encontradas em uma mulher. Um absurdo, não pode. Ambas provinham de uma nobre família em Roma e aprenderam sobre a fé cristã na escola de Marcela. De novo, Marcela. Tinham interesse nas escrituras, o que as tornou fluente em grego e hebraico. As mulheres da aristocracia, a grande maioria delas tinha domínio de outras línguas, então elas, de fato, conseguiam ler a Bíblia no original, as escrituras. Paula casou-se aos 16 anos e teve 5 filhos, sendo 4 meninas e 1 menino. Mesmo não sendo cristão, o marido dela acompanhava na distribuição dos bens aos pobres. Ela ficou viúva aos 32 anos e logo após a morte do marido, ela perdeu 2 de suas filhas. Paula e Eustóquia foram para Jerusalém com Jerônimo para se dedicar a uma vida monástica,
E nisso, Paula deixou 2 filhos para trás em Roma. A filha mais nova e o menino. Jerônimo conta que a despedida dos 2 foi muito dolorosa e muito difícil dela deixar os filhos para trás, mas ela fez isso para se provar como serva de Cristo. Isso me chama a atenção porque, de fato, para essas mulheres não fazia sentido servir a Deus como mães. Elas tinham que, de fato, deixar tudo para trás, toda a sua família. Bom, então, junto com Jerônimo, Paulo e Eustóquia passaram a visitar os lugares sagrados da Terra Santa, e chegando a Jerusalém, Paula distribuiu seus bens aos pobres e às companheiras religiosas e construiu 3 monastérios para mulheres e 1 para homens, sobre o qual Jerônimo se responsabilizou. As 2 se dedicaram ao estudo das escrituras junto com Jerônimo, e Paula foi quem o incentivou a escrever comentários sobre os livros bíblicos. Então, se a gente tem obras de exegese do Jerônimo, a gente deve isso a Paula. Além disso, além de dever isso a Paula, a gente também deve a ela e às mulheres do seu entorno a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata, que foi Jerônimo que fez, com a ajuda delas, de todas as mulheres no círculo. Paula adoeceu e faleceu aos 56 anos. Eustóquia assumiu o monastério e, quando morreu, cerca de 15 anos depois da mãe, a sobrinha dela, a Paula, que é a filha do irmão que ficou, assumiu o seu lugar no cuidado do monastério. Então, era uma família, de fato, de mulheres ascetas. Poucos meses depois de Eustóquia, Jerônimo faleceu. E a gente chega à última sessão. Está acabando, gente, eu prometo, só fica mais um pouquinho. Que são as mulheres que peregrinaram. Então, a gente viu um pouco da união da igreja com o Estado, mas, voltando um pouco aqui para Constantino, no século IV, surgiram 2 novas práticas dentro da fé cristã: a peregrinação por Jerusalém em busca de santificação e a busca por relíquias como operadoras de curas e de milagres. Quem começa com isso é Helena, a mãe do Constantino, que peregrinou pela Terra Santa em busca das relíquias e construindo igrejas em lugares presumíveis da vida de Jesus, como a Igreja de Natividade, que, se eu não me engano, foi ela que fundou, que fica provavelmente no local de nascimento de Cristo, em Belém. Por esse desejo de seguir os passos de Cristo, Jerusalém se torna um centro de peregrinações cristãs. Como fizeram Jerônimo, Paulo e Eustóquia, né? Eles foram para a Terra Santa peregrinar. Mas o que é interessante é que a peregrinação ela não era recomendada às mulheres pelos pais da igreja ou pelos líderes da igreja, porque era meio incômodo essa livre movimentação feminina. Inclusive, Jerônimo não curtia muito, mas ele levou Paulo e Eustóquia com ele. Para os pais da igreja, as mulheres elas deviam buscar a santidade, sim, mas ou nas suas casas ou nos monastérios. Elas não podiam ficar se movimentando livremente. Mas a gente tem a história de pelo menos 2 cristãs aqui que reivindicaram esse livre movimento como parte de seu compromisso com a vida de fé. Eu vou começar com Egéria, que é a minha favorita. Ela nasceu no antigo território da Galécia e era de descendência nobre. Ela viajou para a Terra Santa para conhecer os lugares bíblicos, visitando homens e mulheres ascetas no deserto. Decidiu sozinha aonde ir e quanto tempo ficar, mas viajava sempre com os presbíteros e monges como guias. E por causa disso, Jerônimo escreveu falando mal dela, assim, como assim uma mulher está viajando na companhia de homens? Igual ele fez com Paulo Eustóquio. Enfim. Ela não estava interessada apenas nos locais famosos, mas nas igrejas locais, sua religiosidade e modo de vida. Isso, para mim, é muito impressionante, por isso eu gosto muito dela, porque o trabalho que ela fez é o trabalho de uma antropóloga. Ela, inclusive, escreveu um diário de campo, um diário de viagem, que ela narrava todas as liturgias e como ela percebia esses lugares. Esse documento, esse diário de viagem, chama Itinerário. Enfim, a gente vai ler um pouquinho dele aqui. A sua visita aos locais sagrados era acompanhada de oração e leitura das escrituras, da passagem que aponta o local em que estavam e os acontecimentos que ocorreram ali. Como está escrito no próprio itinerário, era sempre o nosso costume que, onde quer que conseguíssemos aproximar-nos dos lugares procurados, aí rezássemos, em primeiro lugar, uma oração, lêssemos em seguida as palavras da Bíblia, disséssemos um salmo de acordo com a circunstância e outra oração. Ela ficou 3 anos em Jerusalém, participou da vida da igreja local e ela narra as liturgias. Né? Eu acho fantástico. Eu vou ler rapidinho aqui. E começando a clarear o dia, tem início os hinos matinais. Eis que chega o bispo com o clero, entra imediatamente na gruta e, atravessando a balaustrada que a cerca, diz em primeiro lugar uma oração por todos. A seguir, ele mesmo recorda os nomes daqueles por quem deseja orar e abençoa os catecúmenos. Reza ainda uma oração e abençoa os fiéis.
E, por fim, a nossa última personagem de hoje, que é a Melânia, a jovem. Então, a gente tem Melânia, a anciã, ela deixa um filho ao cuidado de tutores, para depois ele assumir um lugar na aristocracia, e depois, no fim da vida, ela volta a Roma, porque a neta queria seguir a vida seta, essa é a neta. Bom, então, a gente sabe da família de Melânia. Ela foi educada na fé pela mãe dela e prometida em casamento a Piniano. Cresceu no círculo de mulheres ascetas de Marcela e nutria o desejo de se dedicar a Cristo e manter-se casta. Quando o pai dela descobriu esse desejo, apressou o casamento com Piniano. Então, ela se casou aos 14 anos, sendo ele tinha 17. Ela suplicou a ele que deixasse que ela vivesse uma vida de castidade dentro do casamento, em troca do controle total sobre a sua fortuna. Ela disse a ele: deixai livre o meu corpo, para que sem mácula eu possa levá-lo com minha alma a Cristo. Ele disse que deixaria ela viver uma vida de castidade dentro do casamento, desde que ela lhe desse primeiro herdeiros. Então, ela engravidou, teve uma filha, retomou o pedido, mas ele ainda queria um filho homem. A filha deles veio a falecer com 1 ano de idade. Melânia engravidou novamente, mas o menino nasceu prematuro e faleceu. E como o parto foi um parto prematuro, bastante difícil, ela adoeceu muito, ela ficou, de fato, à beira da morte ali. E Piniano fez um juramento de que se ela se salvasse, deixaria que ela vivesse uma vida de castidade. E assim aconteceu. Ela se recuperou e ele permitiu que ela vivesse a vida de castidade sendo casada e se juntou a ela no ideal de vida ascético. Eles se mudaram, o casal se mudou com a mãe de Melânia para uma casa no campo, que se tornou um centro de hospitalidade, caridade e vida religiosa. Eles estão me ouvindo? Tá. O casal passou a cuidar dos necessitados, vendeu suas propriedades, doou dinheiro, pagou fiança de prisioneiros, recebeu visita de bispos, e eles chegaram a doar tanto de seus bens que eles passaram a precisar de ajuda da igreja. Melânia passava grande parte de seus dias lendo e escrevendo, e os seus manuscritos circularam por muitos lugares. A gente não tem acesso. Ela também lecionava e aconselhava aos que vinham em busca de suas palavras. E aí vem a peregrinação. Com o dinheiro da venda de propriedades, o casal peregrinou ao Egito para conhecer os ascetas, e de lá foi para Jerusalém, onde Melânia fundou muitos monastérios. Outro monastério onde ela viveu com virgens e prostitutas recuperadas. Depois da morte de Piniano, ela fez um outro monastério em sua homenagem e voltou a Roma. Pressentindo que ela estava próxima de falecer, ela retornou a Jerusalém para uma última peregrinação. E aí, eu vou para uma breve conclusãozinha, tá? Tá acabando, gente, por favor, fiquem comigo. Respondendo à pergunta inicial, então, da Ruth, onde estavam as mulheres quando os primeiros cristãos defendiam sua fé, escreviam tratados apologéticos e redigiam as primeiras regras da religião? Elas estavam no meio deles, fazendo parte do movimento. As mulheres estavam lá, estavam em número maior do que os homens. E aqui eu queria fazer algumas considerações que eu tive lendo o livro e enquanto eu fazia o estudo também. Vou tentar ser breve. Eu acho que o ponto principal para mim é que a história das mulheres cristãs ela reflete muito a história das mulheres no geral. Isso começa porque a história dessas mulheres ela não é escrita por elas. Ela geralmente é escrita por outras pessoas. Aquilo que elas escreveram a gente não tem acesso. Isso se perdeu, as cartas se perderam, os manuscritos de Melânia se perderam. O que a gente tem, de fato, dessas mulheres que a Ruth relata no livro, são 2, que é a autobiografia da Perpétua e o itinerário da Egéria. Um outro ponto é que as mulheres relevantes aqui, elas são aquelas de melhor posição social. Se eu não me engano, as mulheres aqui que não são de família nobre, que não são da aristocracia, são Mônica, que é a mãe de Agostinho, e Blandina e Felicidade, que são 2 escravas. Tirando isso, todas elas são da nobreza. Isso porque é muito comum que, de fato, as mulheres mais relevantes na história sejam aquelas que consigam se incluir nos círculos de estudo, nos círculos de públicos, e isso só é possível a mulheres que são de classes mais elevadas. O terceiro ponto é de que eu percebo, assim, isso me deixa muito chateada, que é essa posição de subalternidade ou dependência aos homens. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente percebe que essas mulheres não tinham o direito de não se casarem. Todas elas são obrigadas ao casamento. Algumas delas, o caso de Melânia, para mim, é muito gritante. Assim, ela não teve autonomia e não teve possibilidade de negar se casar quando ela não queria fazer isso. Quando ela entendia que o chamado dela era para outra coisa, para ela se manter casta.
Esse ponto da comparação de mulheres relevantes dentro da fé com o masculino, como se elas não pudessem ser mulheres e serem relevantes dentro da fé, me machuca. Assim, isso me deixa muito triste, porque Deus não criou essas mulheres para serem homens, ele as criou sendo mulheres, elas são mulheres. Isso é obra divina, Deus criou elas dessa forma. Então, por que para elas serem relevantes ou para elas serem consideradas até dignas de serem chamadas cristãs, elas precisam se despedir de tudo que as torna mulher, de tudo que é ligado à feminilidade, são tratadas como homens. Acho que isso, primeiro, coloca o homem como um ideal de espiritualidade, como ideal daquilo que é bom, e a gente sabe que não é isso, porque a Bíblia diz que nós todos pecamos, estamos instituídos da glória, da graça, da glória, tá bom. Então a gente sabe que não é isso, e isso coloca um peso de pecado muito grande sobre a vida das mulheres. Afasta elas da vida da igreja, afasta elas do corpo de Cristo. Eu acho, vou falar os 3 últimos bem rapidinho. A questão delas serem consideradas ameaça, muitas vezes está ligada ao fato de que uma mulher comete um erro ou é corrupta, e aí todas as mulheres são corruptas. Mas peraí, não é assim, porque se um homem é corrupto, ele não é todos os homens que perdem o cargo eclesiástico. Então, porque quando uma mulher acaba usando das suas doações para a igreja para tomar decisões que a favoreçam, todas as mulheres são destituídas da possibilidade. E, por fim, esse esforço maior que as mulheres precisam fazer para alcançar um nível de dignidade que os homens alcançam sem fazer esforço. Agora, para terminar de vez, eu vou só ler esse trecho um pouco grande. Que a fé de Blandina e o desprendimento de felicidade nos inspirem a reconhecer que o espiritual é o mais importante. Que o amor ao estudo da palavra de Deus de Marcela, Paula e Eustóquia nos faça entender a importância de conhecer a Bíblia e ensiná-la aos que ainda não a compreendem. Que a caridade sem limites de Olímpia e Melânia nos desperte para uma ação social mais eficaz, tornando-nos mais sensíveis às necessidades de nossa sociedade. Que as lágrimas de Mônica nos inspirem a orar por nossos filhos, tendo fé que Deus nos ouvirá e eles serão salvos. Que a ousadia das 2 Melânias, avó e neta, na defesa da fé, nos motive a defender o que cremos com o mesmo coração compassivo que as fazia acolher e ajudar os que pensavam diferente. Que o nosso sentimento seja de transitoriedade, de peregrinação aqui na Terra, como foi Egéria na Terra Santa. Enfim, que nosso anseio maior não seja por uma boa aparência física, mas pela santidade de nossa alma, pureza em nosso caráter e fidelidade ao nosso Deus. Isso. Obrigada, Amanda. Muito obrigada pelo estudo. E, de fato, a Giovana acabou de comentar que lindo esse final. De fato, foi um trecho muito, muito bonito. Fiquei um pouco emocionada, confesso. Eu queria aproveitar o nosso tempinho. Geralmente, pessoal, a gente fica até meio-dia, mas a depender do pessoal que está em casa, mas também na CEL, talvez hoje a gente possa ficar até meio-dia e 10, assim, no máximo, né? A depender de como está a programação aí na CEL. Qualquer coisa, a Mayra ou o Arthur podem avisar a gente daqui a pouco. Agora é um momento que a gente tem para perguntas, mas também para a gente compartilhar as nossas percepções. E eu já vou começar compartilhando uma que eu tive. Eu acho que a parte mais legal para mim, assim, foi conhecer as histórias individuais dessas mulheres, né? Saber, primeiro, que elas existiram, todas foram novidade para mim, mas também ver como elas buscavam esse viver para a fé. E acho que a fala da Perpétua, uma das primeiras que a Amanda trouxe para a gente, eu achei que resumiu bem isso, quando ela falou sobre o vaso, né? Não dá para você chamar um vaso de barro de outra coisa, assim como ela não poderia ser outra coisa que não cristã. Eu vi nas histórias dessas mulheres, elas desafiando convenções sociais, digamos assim, não pelo próprio desafio ou por ideais feministas, né? Que seria até talvez anacrônico falar assim, mas pela fé, pelo
pelo amor que elas tinham por Deus e pelo desejo de conhecê-lo mais, de servir mais, e, enfim, sentir que estavam sendo chamadas para aquilo. O Félix levantou a mão? Pode falar, Félix. Vou fechar aqui. Eu já aproveitei e levantei, Bia, porque eu acho que tem muito a ver com o que você falou, que me tocou bastante. Assim, toda vez que eu leio livros ou ouço sobre histórias de pessoas, histórias de fé mesmo, assim, principalmente no mundo antigo e tal, que a gente vê, tipo, como às vezes as nossas preocupações são muito bobas, assim, tipo, eu ainda, né, ainda como, tipo, homem que nem entendo o que é tudo que elas passaram, mas em cima disso também, tipo assim, sabe, às vezes eu tô, tipo, desesperado porque, sei lá, a DAC não aprovou minha matrícula. Tipo assim, o marido da mulher morreu, entendeu? 7 meses depois dela casar. E ela tá lá, tipo assim, não, então eu vou viver minha vida pra Deus, sabe? Tipo, eu acho isso absurdamente lindo. E eu queria fazer uma pergunta, não sei, tipo, Amanda, não que tenha uma resposta, outra pessoa que quiser falar assim também, uma resposta decisiva, porque, exato, é muito livro de Atos isso. E, tipo, não tem uma resposta decisiva, porque eu acho que o consolo perfeito a gente não vai ter aqui na Terra, mas, assim, uma coisa que me doeu vendo essas histórias, como essas mulheres sofreram sob esse jugo de, assim, dessa questão do pecado, né? O que tipo, como foi para você que leu o livro e que realmente passou mais tempo tendo contato com ele, com a autora, de, tipo, de consolo mesmo, ou qual que é o sentimento de, tipo, ver isso, sabe? Ver que essas mulheres, tipo, realmente, sabe, elas sofreram a vida inteira com um monte de convenções sociais e teologia ruim mesmo, que fizeram elas, né, que dificultaram a vida delas e trouxeram uma provação para elas muito maior. Eu acho que isso é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, ficou para mim, sabe? Eu sei que é uma pergunta super difícil, né? Eu acho que o cerne da questão é esse, mas, enfim, eu precisei perguntar, assim, porque ficou muito marcado para mim. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta antes? Para aí já faz um bolão? Eu tenho uma pergunta, mas ela é uma parte, ela foi respondida na sua apresentação, Amanda, muito boa, eu gostei bastante. Eu só queria saber mesmo se todos esses estudos que elas poderiam ter feito, algumas notas ou até mesmo a autoria de vários trabalhos teológicos, minha câmera travou, mas acho que dá para ouvir ainda. Dessas mulheres foram simplesmente ignorados, esquecidos, ou eles foram mesmo destruídos? Ou apenas se perderam ao longo da história mesmo? Tá, eu vou responder a pergunta do Matheus antes, porque ela é mais fácil, tá, Félix? Desculpa. Eu acho que é uma mistura de todas essas coisas aí, Matheus. Tipo, o itinerário da Egéria, que é uma das últimas que a gente viu, ele ficou desaparecido por 700 anos, e aí acharam um manuscrito. As cartas, elas se perdem, tipo, ninguém as conserva, né? Não tem um esforço de conservação do escrito dessas mulheres, como tem dos homens que escreveram no mesmo momento e que escreveram muitas vezes para elas. Provavelmente muita coisa foi jogada fora, foi perdida nesse sentido de destruição, acho que você falou, mas é mais esquecimento e de deixar passar. Faz sentido? Faz, eu tô entendendo melhor. Eu queria saber mesmo essa questão, porque se várias trabalharam em tantos tratados junto com tanta gente, o nome foi simplesmente ignorado, sabe? Então... Sim. Eu acho que não é completamente ignorado. Mas eu entendi. Porque a gente sabe, por exemplo, que a Paula escreveu, estava junto com Jerônimo. Isso está na história em algum canto. Mas é que isso fica apagado por muitos anos. E a gente só descobre isso depois de muita pesquisa histórica, que alguém olha e fala, meu Deus, olha que Jerônimo falando que Paulo ajudou ele na escrita da Vulgata. Então, essas coisas acabam passando meio despercebidas, assim. Exatamente. A gente sempre escuta a Vulgata de Jerônimo, não a Vulgata de Jerônimo, Paulo e Eustóquio. Mas era isso, mano. Obrigadão. Tá, peraí. A Mayra quer falar. Tem mais alguém aí para pergunta? Vou.
Ai, gente, preparei uma mini resposta, pode? Não é uma resposta, uma reverberação da fala da Amanda, só que eu senti que já passa pela do Félix. Mano, seus pezinhos. Esse, mano. Obrigada. Muito bem. Muito impactada pela sua fala, Amanda, mesmo. Eu organizei uma fala de reverberação assim em 4 pontos. Só que o primeiro eu vou tirar da única discordância que eu tive com você ao longo de toda a sua fala. Mas é só pra gente... Ah, não posso discordar de você? Mas é só pra gente entender assim, o quão sério é a gente trazer isso à luz da fé cristã, né? Então, lá no slide de consideração final, se coloca que a história dessas mulheres corresponde à história das mulheres no geral, né? Eu discordo muito, porque o que Jesus faz por nós é algo tão disruptivo que não está contemplado pela luta das mulheres fora de Jesus, sabe? Você imagina que, tipo, décadas e centenas de anos, as mulheres estão tentando se organizar para mostrar para o mundo que as coisas estão fora do eixo. E Jesus, em 3 anos, consegue denunciar isso, permitir a construção de uma estrutura onde as mulheres se colocam de uma forma concreta, já nos 3 anos do ministério dele, e abrem uma estrutura de mundo onde a gente entende, junto com os homens, que a interpretação das escrituras vinha sendo feita de forma equivocada, onde hoje a gente consegue, com a Ruth, com a Amanda e com tantas outras mulheres, revisitar as escrituras, reler o mundo e nos colocar como mulheres, não com um eixo em nós mesmas, como uma disputa contra a figura do homem, mas como um ser humano, feito à imagem e semelhança, homem e mulher, que se constroem de uma forma mais justa. Então, nesse sentido, que é a minha discordância, de que eu não acho que representa, assim como as outras mulheres. Então, isso acho que para a gente que segue a Cristo fica como um incentivo de o quanto nós podemos ser suportes para os movimentos de luta das mulheres que não têm na cruz a resolução dos problemas. Entendeu a discordância? Que não é uma discordância do que você pensa na vida, é só da afirmação como foi feita, né? Mas muito bem. Aí, saindo disso, de como em 3 anos Jesus revoluciona qualquer forma de uma mulher ser colocada socialmente, aí vem a parte que começa a me incomodar. A Amanda foi colocando vários incômodos, né? Onde que dói mais, onde que é mais angustiante. E a minha parte do angustiante é que, ao mesmo tempo em que, por sermos seguidores de Jesus, como homens e mulheres, nós temos muitos de nós sendo perseguidos na igreja primitiva, a gente tem mulheres sendo perseguidas de fora e de dentro da igreja. E aí isso é muito angustiante. Porque ao mesmo tempo que a gente tem nas escrituras que agora não há homem nem mulher, a gente continua tendo os líderes, os pais da igreja, produzindo teologia para nos colocar em um lugar que Jesus já tinha nos tirado de lá. E aí já é com o sacrifício concreto de Jesus na cruz, já é pelo sangue derramado concreto. Por mim, pela Amanda, pela Pamela, pela Bruna, pela Amanda. E ainda de dentro da igreja a gente tem essa hostilidade. E que não é uma hostilidade dos pais da igreja. É uma hostilidade das produções teológicas que são base até hoje. Né? Então isso é um lugar que me incomoda. E aí é nesse sentido que meu terceiro ponto é uma fala aos homens. Daí é muito maluco, assim, né? Aqui eu vou falar com a Amadeu, com o Arthur, tem pessoal que está na chamada. Mas que nesse momento representam, assim, um grupo, né? E é muito raro a gente ter esse espaço do diálogo onde a gente vai pegar o microfone, a gente vai fazer uma leitura histórica com uma sensibilidade desse lugar da mulher ocupante na nossa produção teológica, mas que a gente chama para conversa. E essa é a ideia da BC2, não é aqui o lugar que a gente vai, então, colocar as mulheres em frente aos homens e responsabilizar a estrutura social. Não é para isso que a gente está aqui. Mas, então, no exercício de devoção, que eu chamo a conversa de como vocês imaginam a nossa relação com a construção da fé cristã a partir desse local que nos foi concedido socialmente, né? Quando a gente olha para os personagens bíblicos, eu estou fazendo uma leitura corrida da Bíblia, me atentando às personagens, micropersonagens, não das grandes narrativas. Porque já nas grandes narrativas é desafiador, né? Porque a gente aprende desde pequena a olhar para Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e entender que Deus fala com a gente através desses homens. Para a gente é tranquilo isso. Mas aí a gente também acaba pegando micropersonagens, não no sentido de irrelevante, mas talvez aqueles que são um versículo, uma passagem, algo rapidinho, que tem nomes de homens, mas que também nos fazem refletir sobre a nossa vida com Deus, a transformação que Ele está fazendo na gente.
Mas equivalente a essas menores personagens, tem tanta mulher, gente, mas tanta mulher. É um negócio absurdo, assim, que é só se atentar. E aí eu fico imaginando como socialmente nós sempre tentamos nos encaixar na imagem do que é esse homem, e a gente olha para a escritura e consegue fazer esse exercício. Existe uma descompensação, porque é muito raro os homens olharem para essas personagens e acharem que elas também falam sobre eles. Então, aqui falou de uma mulher, deixa eu mandar ela para fulana, porque daí ela vai ver que tem uma mulher na Bíblia. Não, o nome dessa mulher é tão caro para a nossa vida cristã quanto dos outros homens que estão ali, né? E o ápice disso é Eva. Então, da mesma forma que Deus fala tanto com a gente, através de nomes masculinos, meu desejo de verdade, minha oração para os homens é que Eva fale tão alto ao coração dos homens, como todos esses nomes masculinos falam para a gente, né? E aí, por fim, o último ponto é que isso impacta muito quem a gente quer ser como mulher. E isso é tão complexo de falar, eu vou falar bem rapidinho aqui para finalizar, eu falei que era tipo uma falinha, né, de resposta, que algumas mulheres, elas têm sim o entendimento que para servir a Deus de uma forma excelente, de ser novas criaturas, elas querem ser esposas excelentes, que elas querem ser mães excelentes, que elas querem cuidar dos seus lares. E eu sou uma dessas pessoas, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu quero isso. Mas, ao mesmo tempo, isso não é um chamado específico e nem limitante. Porque, ao mesmo tempo que nós queremos fazer isso por uma motivação, que é seguir a Jesus, essa motivação também nos leva a fazer outras coisas. E essa motivação de que a gente seja esposa-mãe, é impossível ser esposa-mãe. E impossível sem um homem, marido-pai. Isso fica capenga dentro da estrutura que o próprio Deus criou. Então, da mesma forma que tudo isso, todo esse relacionamento com Jesus, faz com que a gente entenda uma vocação para o cuidado da família, que isso também desperte nos homens, essa vocação para o cuidado da família, ao mesmo tempo que a gente se torna melhores profissionais e melhores servos de Jesus, assim. Isso é o homem e isso é a mulher. E aí, esse é o fim do fim, que é... a gente tem tentado, há alguns anos dentro da igreja, trazer a importância da mulher. Mas aquilo que a gente admira e valoriza dentro da vida cristã, para as mulheres, ainda é raso. Por exemplo, quando a gente vai citar as mulheres, elas eram essenciais, porque eram elas que recebiam Jesus na casa. Eram elas que preparavam a comida. Eram elas que deixavam tudo pronto para que Jesus pudesse falar com os homens. Não, gente, olha essas mulheres. Ou mesmo as personagens bíblicas. Olha a quantidade de produção teológica que surgiu por conta das mulheres. Olha como muito do que a gente conhece chegou por conta delas. Então, também no exercício de nós entendermos a potência do que é ser mulher em Cristo, não fique só o quão bem a gente pode servir os homens, mas o quão bem a gente pode servir a igreja, que é composta por homens e mulheres. Então, eu acho que era isso. Uhum. Aí você também pode discordar de tudo agora. Gi, para só um pouquinho. Eu não sei se a Amanda quer complementar algo para o Félix. A gente não está ouvindo vocês. Ah, tá bom. Valeu. Agora sim. Agora eu estou ouvindo a Bia, por exemplo. Sim. Eu ia perguntar, não sei se a Amanda quer complementar, respondendo o Félix, antes da Giovana falar também. Só para fechar a pontinha. Não, pode... Tá, eu vou tentar responder o Félix. Félix, que essa pergunta é difícil, cara. Eu tô evitando. A Mayra falou, você quer que eu comece falando para tentar responder um pouco a pergunta do Félix? Eu falei, óbvio. Desculpa. Mas eu confio em você, Amanda. Eu acho que eu vou responder confirmando tudo que a Mayra falou e falando que eu assino embaixo. Porque é muito difícil, de fato, ler essas narrativas, e eu acho que o que eu quis dizer com a coisa da história, e eu sei que você entendeu, é que o modo como a história da igreja é narrada é de exclusão das mulheres. Só que elas estavam lá. E isso leva a uma dificuldade de identificação e uma sensação de que a gente, enquanto mulher, não participa da história da igreja. Mas isso é mentira, porque a gente participa. E eu acho que esse esforço de retomar essa história, de olhar para essa história, e de olhar para a Escritura e para o Evangelho, para como Cristo tratava as mulheres, e como, de fato, que a Má falou, é isso, ele revolucionou, de fato, o nosso olhar para o feminino. Eu acho que esse é o caminho, assim, para um processo de cura, acho que dentro da igreja mesmo.
A gente valorizar a criação de Deus, porque mulheres são criação de Deus, ele criou, tá lá no Gênesis 1. Nós somos criadas por Deus e nós somos filhas de Deus, e participamos do ministério de Cristo, e a gente continua participando da história da igreja. Acho que, não sei se te responde, mas eu diria algo por aí. Não, com certeza, vocês arrasaram, foi ótimo. Pode agir falar, foi muito bom, obrigado, meninas. Tá bom. Gi, pode falar. Então, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá bom. Bom, primeiramente, Amanda, a sua fala me tocou bastante, e desde o comecinho eu já coloquei no chat que o que essas mulheres fizeram muitas vezes não foram contadas por elas ou por suas seguidoras, né? Foi contada por homens. E falando das vozes das mulheres nessa época, no geral, não só essas que você trouxe, que a Ruth trouxe no livro, quando a gente aprende a história, nós vemos que as mulheres ficaram em casa, ensinando seus filhos, suas filhas, e encaminhando eles para o caminho, né? Os homens da aristocracia que iam assumir alguma posição política, as mulheres para elas continuarem sendo as esposas, filhas, mães. E a gente acaba esquecendo de ver que essas mulheres foram elas que ensinaram para essas crianças, né? Como a gente viu as mães que você falou, que pegaram seus filhos homens e elas estavam ensinando sobre o cristianismo, sobre essa devoção que elas tinham, sobre essa vida de entrega para a fé delas. Elas estavam ensinando isso. Não só essas que a Ruth citou, que a Amanda citou, mas as outras que a gente, como a Ana falou, que vão ter as suas histórias desconhecidas para sempre, que a gente não sabe seus nomes, a gente não sabe de quem elas foram mães, esposas, filhas, irmãs mais velhas ou irmãs mais novas que estavam ajudando as suas mães. E elas estavam ensinando também. Elas também estavam passando sobre a fé e, às vezes, ensinamentos que nós hoje poderíamos ter, que nós iríamos nos identificar, que a gente poderia estar falando aqui agora também, e que iam servir para a gente entender quem nós somos, quem a mulher é. Então, isso de cuidar da casa pode não ser, como as meninas falaram, um chamado, mas também tem uma grande importância, né? E a gente acaba resumindo a tarefa das mulheres como ser mãe, educar, cuidar da casa. Mas o impacto que isso teve, né? E são histórias, são as vozes dessas mulheres e de outras que a gente nunca vai conhecer. Antes de eu responder, Bia, tá gravando ainda? Sim. Pode falar, a Irlane. É assim que pronuncia seu nome? A Irlane. Tá bom. Sim. Eu só queria fazer um comentário, assim, geral, de tudo que foi falado, assim. Toda vez que eu ia falar alguma coisa, aí alguém já falava a ideia, assim, porque eu acho que é o que tá pairando aqui, sabe? Todo mundo no só pensamento mesmo. E é muito bacana. E ainda, puxando um pouquinho do que a Mayra falou, né, que a Má falou e a Giovana, é muito legal, assim, a gente pensar em todo esse ministério silencioso, né, que essas mulheres tiveram, assim. Nossa, olha só o impacto, né, que elas tiveram na história, mas que não foi documentado, né? Tipo assim, nada de orgulho religioso ou coisa do tipo. Elas sempre estavam ali, presentes, mas nunca eram anunciadas, né? E, caramba, assim, como a gente para ver isso agora, né? Como elas foram influenciadoras. E daí eu começo a pensar assim, né, que como Jesus foi contracultural, né? Até a Má falou sobre isso, assim. Ele veio e mudou completamente as bases do que estava posto hoje, do que estava posto, né? Ele veio e trouxe à tona a fala de mulheres, foi inclusive recebeu recursos de mulheres. Imagina isso, né? Naquela época. E daí, quando começa a história da igreja, a gente vê que os homens, assim, eu acho que não o homem em si, mas a questão do orgulho religioso, mais uma vez, assim, faz com que as mulheres novamente sejam silenciadas
E é a questão do pecado mesmo, sabe? Assim, de querer a glória para si, enfim. E aí as mulheres vão sendo mais uma vez silenciadas e é meio que corrompido isso, né? E aí eu acho legal que em um podcast que eu ouvi com a Ruth, ela fala assim sobre como isso reverbera nos dias de hoje. Porque por mais que a gente já tenha anos aí avançados, né, em relação a isso, ao papel da mulher dentro do cristianismo em si, hoje em dia a gente ainda vê, principalmente nas publicações teológicas e tudo, que o homem ainda continua sendo muito o produtor de cultura, né? O homem que sempre está ali, principalmente em coisas teológicas, enfim. Se vê poucas produções, não somente de mulheres, mas relacionadas a mulheres. E aí ela encontra esse gap, né? E começa a produzir várias coisas relacionadas ao papel da mulher na sociedade. Então, assim, isso me chama muito para nosso chamado mesmo, né? Nossa responsabilidade enquanto mulheres de estarmos realmente, dependendo do espírito, né? Estarmos ativas mesmo no que é a teologia, não se limitar a coisas rasas, e não dizendo que o papel de mãe, de esposa, tudo é raso, porque de forma alguma na verdade é muito profundo e muito lindo, e também Deus sabe como eu gosto disso, mas de não se limitar a não usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu, né, de ferramentas que Deus nos deu, tanto como mulher, e agora em relação aos homens, como aos homens de sermos apoiadores uns dos outros, né, nesse papel, assim, que é tão importante de anunciarmos mesmo o evangelho e de redimirmos a cultura como cristãos, e de buscarmos uma teologia mesmo em que os dois, né, gêneros possam realmente ter voz. Acho que era isso. Obrigada. Pode falar, Abner. Uma questão também que eu estava pensando um pouquinho agora, mais em termos de comentário, não propriamente de uma pergunta, e que, na verdade, não tem diretamente a ver com o que a Amanda falou, mas meio que no contraponto do que foi colocado durante a fala. A gente ouviu muito, eu acho que é muito importante. Muito obrigado, Amanda, pela sua fala com relação à importância, à relevância dessas mulheres na história do cristianismo. Mas uma coisa que eu estava pensando também é que, dentro disso tudo que você falou, acho que é algo, de certo modo, incomum que entra com a sua fala. Essa questão, você falou muito sobre a importância que essas mulheres tiveram em diversos setores, diversas áreas, como, por exemplo, a produção teológica, que é algo que muitas vezes é considerado como majoritariamente uma produção masculina ao longo da história da igreja. Você falou sobre isso. Eu estava pensando, eu lembrei sobre um trechinho em que o próprio Jesus se coloca numa posição que muitas vezes para a gente seria considerada culturalmente tal como uma posição feminina, em um certo sentido, do cuidado e tal. Que ele diz o seguinte, é um trecho que está em Lucas, capítulo 13, versículo 34, quando ele está olhando para Jerusalém, se lamentando sobre a cidade de Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Eu lembrei desse trecho, acho que aí entra um pouco da questão que eu estava falando, de colocar esse contraponto de que, se por um lado é algo fundamental que as mulheres tenham as suas vozes ouvidas na produção teológica, na atuação dentro da igreja, nos papéis que são exercidos pelas mulheres dentro do ambiente eclesiástico, também é algo fundamental que nós, homens, cumpramos os papéis que muitas vezes são colocados como papéis femininos, do cuidado, do olhar para o outro, do ter compaixão e tal, que muitas vezes são coisas que são colocadas mais como papel feminino e que acaba sendo deixado de lado no papel do homem também de cumprir. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha em mente. Obrigada, Abner. Obrigada, meninas. Vocês querem falar oi pro Abner em conjunto? Oi, Abner! Todo mundo muito feliz.
Oi! Oi, Lê! Tudo bem? Agora que eu vi que a câmera estava ligada. Foi pega de surpresa. Caminhando também para os últimos comentários, que a gente já foi passando do horário. Quem quiser também comentar uns últimos, tem aí o chat. Ou também daqui, caso alguém queira falar alguma coisa. Hã? Eu deixo. Você quer... desculpa. Desculpa. Eu só queria agradecer, né, Amanda, pela... Não tenho perguntas não, mas simplesmente só realmente agradecer a excelente exposição que você fez sobre o tema. E, de fato, eu nunca tinha parado nem, assim, para pensar sobre o tema que você trouxe aqui essa manhã. E que simplesmente abriu agora as portas para eu abrir mais uma frente de estudo, né, sobre realmente o papel dessas mulheres, que eu nunca nem sequer tinha ouvido falar. Sobre a grande maioria delas, eu acredito que a maioria aqui também não. Então, simplesmente agradecer pela apresentação que você fez. Excelente. E que agora abriu, pelo menos para mim, mais uma frente aí para eu poder me aperfeiçoar, que até então eu não tinha noção, né, de quão grande e valioso foi o papel das mulheres aí na construção de toda a base do cristianismo. Obrigada. Obrigada, Alden. E depois fala aí para nós o que você achou dos seus estudos. Legal. Eu vou responder as meninas primeiro. Eu acho que elas falaram numa direção um pouco igual, assim. Eu gostei muito quando a Irlane falou ministério silencioso, porque eu acho que é isso, assim, é o ministério das mulheres no cuidado, como o Abner falou, nesse lugar da casa, mas a importância que isso tem para a fé cristã. Então, de entender o quanto o trabalho dentro das casas também é importante, e eu acho que isso reverbera muito nas histórias que a gente viu hoje, porque para essas mulheres, e eu acho que isso reflete um pouco de como de fato era pensado o serviço a Cristo. Para elas servirem a Cristo, elas tinham que abandonar tudo aquilo que as tornava mulheres, e isso inclui também o cuidado com a casa, serem esposas e serem mães. Mas isso também é serviço a Cristo. A gente também pode servir a Cristo dentro dos lares e a gente pode servir a Cristo fora dos lares também. Então, eu acho que o fato de muitas dessas mulheres de hoje, elas de fato terem esse papel meio de itinerantes, saírem dessas casas, serem viúvas, virgens, enfim, isso de fato demonstra que para aquele momento as mulheres só podiam ser relevantes fora das suas casas. E por isso elas saíam, de alguma forma. Não para serem relevantes, mas porque elas entendiam que era fora dos lares que elas podiam, de fato, servir a Cristo. Eu também fico muito entristecida, Giovana, com a coisa de que a gente só fica sabendo delas por causa de outros homens. Mas, no fim das contas, graças a Deus que elas conviveram com homens que quiseram escrever sobre elas e relatar as histórias delas também. Então, que bom, a gente tem narrativas delas porque elas conviveram com outros homens. Mas, de novo, as que não conviveram com os pais da igreja, a gente nunca vai saber. E aí fica uma parte gigantesca da história da igreja no escuro, porque a gente não sabe como era a vida dessas mulheres, a gente não sabe como era o tratamento delas com os filhos nos lares. Se a gente sabe alguma coisa, é um pouco por causa de Mônica, do que Agostinho conta. Então, fica bastante escondido, assim, qual é o papel dessas mulheres em outros espaços. E dentro dos espaços que, de alguma forma, socialmente e culturalmente, são espaços de mulheres. E, Abner, eu gostei muito do trecho que você trouxe, de como você coloca, de fato, que... Eu acho que o que você está colocando no fim é que esse trabalho de cuidado, ele não é desvalorizável. Ele, de fato, é importante, porque Cristo fala que ele quer tomar esse papel de cuidado com a gente. Então, de valorizar esse trabalho dentro dos lares. Eu acho que, no fim, o que ficou para mim dos comentários de vocês foi isso, assim, que o trabalho dentro dos lares, ele é importante também. Ele também é uma forma de servir a Cristo. O que eu queria comentar, foi comentado um pouco de todo mundo, mas é interessante também, tem um outro texto, não lembro do nome do autor, mas que boa parte do crescimento numérico de cristãos na história da igreja nos 4 primeiros séculos é relativo à mulher, e não propriamente aos homens. Isso que é muito interessante, porque a gente vê tudo relativo aos homens que vai falando, e não o grande papel do crescimento, mas o crescimento se dá por conta das mulheres,
e ao mesmo tempo essa sombra dela sendo apagadas pela questão masculina. Isso é até mesmo interessante na compreensão nossa também, quando a gente lê a Bíblia, assim, eu mesmo pensando nisso, eu acho que no geral, porque geralmente nós também não conhecemos muitas das personagens bíblicas femininas. Geralmente, quem que nós vamos conhecer? A gente fala, Ruth e Noemi. Mas por quê? Porque elas são descendentes de Davi. Descendentes? Antepassados de Davi. Então a gente assimila automaticamente a elas. Mas a gente esquece que a raiz de Israel, né, Jacó de Israel, ele tem uma filha mulher, que não se torna tribo, porque é mulher, né? Se não me engano é Diná o nome dela. Nós temos a juíza Débora, Esther, que ela tem um papel importantíssimo no retorno do exílio babilônico e depois persa e depois babilônico. E isso é interessante porque são personagens com grande impacto. Aí a gente tem, igual foi comentado, com Jesus, você tem Marta e Maria e todas as outras mulheres que acompanham Jesus que financiavam o ministério dele. E comentando a passagem de Marta e Maria, o que eu acho muito legal é que Marta ela vai para o propósito dela social da época. Ela vai para cozinhar quando Jesus está na casa, e Maria ela não vai para cozinhar. E Jesus ele inverte esse papel, ele fala, não, peraí, Maria escolheu a melhor parte dela, não pode ser tirada. E aí a gente tem todo esse regresso, como foi comentado, né? Mas ao mesmo tempo, as mulheres sendo ocultadas na história nossa, né, como cristãos, mas o papel sendo excepcional, tipo, sendo muito profundo em todas as suas camadas. E isso eu acho algo importantíssimo para nós, como foi comentado, como foi falado em todos os pontos, porque não existe mais barreira entre homem e mulher e tudo mais. E é necessário a gente viver isso em todas as práticas, toda a percepção nossa como cristãos, como importância, e não apenas olhar para esses caras antigos, excelentes em seus pontos teológicos, excelentes, mas muito machistas ao mesmo tempo, e pessoas que excluem. Quando a gente pensa em Mônica, a gente pensa em Mônica porque ela é a mãe de Agostinho, e não porque Mônica é a Mônica. Até mesmo quando você estava comentando de Jerônimo, eu não sabia sobre as mulheres que ajudaram ele na Vulgata. E é interessante que a gente pense em Jerônimo e Jerônimo da Vulgata. E ele tem um grande empenho nisso tudo, e ele é menos conhecido que Agostinho, porque Agostinho, na mesma época, ele foi outro patamar, né? Ele subiu, mas só que é interessante, porque, assim, Jerônimo, ele tá sendo auxiliado por várias mulheres, e elas não são representadas. Jerônimo, ele tem menos representação do que Agostinho, e Agostinho, ele também está sobre a base de uma grande mulher, e elas também não são representadas. E isso é muito profundo de se pensar. Obrigada, Arthur. Eu acho que é isso mesmo, assim, é um apagamento. Pera, tem comentários? A gente está conversando pelo chat, assim, mas eu a acho gente tá... sim. É que eu acho que a gente pode ir finalizando, gente, só pelo horário mesmo. Beleza. O que vocês acham? Eu queria ler um trechinho da Bíblia. Vou seguir o Abner aqui nos versículos. Posso? Vai lá, claro. Eu queria ler Marcos 14, o versículo 9, que é a narrativa de quando Maria derrama o bálsamo, o perfume aos pés de Cristo, chora, enxuga com os cabelos. Mas ele diz assim, no fim da narrativa, e se eu não me engano, isso está em todos os evangelhos. Aí o Arthur me corrige, ou a Mayra, ou qualquer pessoa que saiba a resposta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Eu não lembro de Cristo falando isso sobre nenhum homem na história do evangelho. A gente tem ele falando isso sobre uma mulher. A história dela será lembrada. Eu acho que, de alguma forma, esse foi o esforço que a gente tentou fazer hoje, de lembrar a história de mulheres. É isso. Legal.